Bom dia a todos. É com muita satisfação que iniciamos mais uma edição do nosso curso de aperfeiçoamento para professores. E, inicialmente, eu queria registrar a presença de dois novos polos que se juntaram recentemente, que é o polo da Universidade Tecnológica do Paraná, do oeste do Paraná, em Toledo, liderado pelo professor Zanardini, a quem eu envio um abraço, e também o Instituto Federal Fluminense no campus de Itaperuna, que é coordenado pelo professor Patrício do Carmo. Também um grande abraço e vamos em frente, não? É preciso dizer para todos, principalmente para os novos, que esse programa é um programa dedicado aos professores, de tal forma que os materiais que são desenvolvidos aqui não são obrigatoriamente repassados aos alunos imediatamente. Muita coisa, sim, poderá ser repassada aos alunos, mas o professor tem que saber para que turmas ele pode apresentar conteúdos vistos aqui, o que é adequado, o que ainda é prematuro. O nosso foco é realmente o professor. Então, os temas que serão tratados aqui visam aperfeiçoar o conhecimento dos professores, enriquecer suas aulas, estimular o estudo e propiciar também novos conhecimentos através da discussão de problemas através das redes sociais. Pois bem, durante o nosso curso, esta semana, nós teremos as aulas expositivas pela manhã e, imediatamente, todos receberão os exercícios que deverão tentar resolver na parte da tarde e à noite. As respostas para esses exercícios precisam ser enviadas até a meia-noite de cada dia. Isso registra a presença de cada professor no programa. Também, todas as dúvidas que vocês tiverem ou quiserem perguntas fazer para cada um de nós, existe um canal em que vocês podem fazer essas perguntas e na sexta-feira, na reunião final, nós vamos estar aqui nesta mesa e os professores de fora do Rio também estarão presentes, porém à distância, e nós escolheremos algumas dessas perguntas para responder diretamente a vocês. Podem fazer perguntas de qualquer tipo, problemas de matemática, currículos de matemática, Base Nacional Comum Curricular, História da Matemática, enfim, qualquer coisa que você tiver curiosidade de saber, opinião de qualquer um de nós professores aqui, você pode fazer e deve fazer. Na sexta-feira, nós teremos pela manhã a avaliação que, para os que se matricularam nessa modalidade, e às 11 horas da manhã, aí sim, com todos reunidos, teremos então a sessão final de perguntas e respostas e todas as notícias, né, que poderemos dar de novidade para vocês. Nesta edição, nós teremos na quarta-feira a presença do professor Humberto Bortolossi, que participará pela primeira vez aqui. Ele é um especialista em inteligência artificial ligada ao ensino. De fato, isso é uma preocupação de todos os professores, que os alunos estão usando o ChatGPT para fazer o dever de casa e a inteligência artificial, ela está permeando toda a nossa vida
é impossível negar, e o que temos que fazer é aprender a manipular, usar essa ferramenta em proveito nosso e dos nossos alunos. Então nós teremos nesta edição e na de julho também o professor Bortolossi falando longamente sobre essa ferramenta que nós não podemos realmente deixar de abordar. Eu começo minha aula fazendo uma reflexão com vocês sobre o ensino de geometria plana. No ensino médio, os alunos se mostram bastante deficientes em geometria. A parte realmente importante e central da geometria, que é formada pela congruência de triângulos, semelhança, relações no triângulo retângulo, áreas, ela é vista no 9º ano. E por isso não há oportunidade de explorar esse material com toda a sua riqueza. No ensino médio, aparece a trigonometria e a reunião da geometria com a trigonometria através da lei dos senos e lei dos cossenos frequentemente não é abordada, porque os livros começam a desenvolver todo o material de trigonometria e no final abordam lei dos senos e lei dos cossenos, e muitas vezes o professor fica sem tempo até para abordar esse capítulo final. Ao contrário, a trigonometria aplicada aos triângulos é da maior importância. Sempre foi muito importante, historicamente, medir coisas inacessíveis. E mesmo hoje, quando você tem o GPS mostrando distâncias, por exemplo, ele está usando trigonometria também. Ele está usando lei dos cossenos. Enfim, então é isso que nós vamos abordar um pouco aqui. Naturalmente que na trigonometria do triângulo retângulo, os ângulos são sempre agudos. E para utilizarmos lei dos senos e leis dos cossenos, nós precisamos ampliar um pouco isso e mostrar como se comportam senos e cossenos, pelo menos até ângulos de 180 graus. Isso é muito fácil de fazer, vou mostrar já para vocês. E rapidamente a gente pode dar esse pequeno, gigantesco passo à frente. Mais uma coisinha, antes de falar em lei dos senos e lei dos cossenos, ainda sobre triângulo retângulo, é comum que os livros definam cateto oposto, sobre hipotenusa, como deve ser feito e tem que ser feito, a relação fundamental. Mas os ângulos que aparecem nos exercícios dos livros são quase que sempre de 30 graus, 45 ou 60 graus. Isso é uma deficiência, porque no mundo real, raramente esses ângulos aparecem. Quando abrimos um livro didático e vemos um exercício assim, um observador vê uma torre sob ângulo de 60 graus. Tá certo, um observador pode ver uma torre e frequentemente vê uma torre, mas ser exatamente de 60 graus esse ângulo é forçar a barra, né? Então, por exemplo, mesmo na trigonometria do triângulo retângulo, digamos,
Aqui você tem uma rampa com inclinação de 10 graus. Pode ser a rampa de acesso à garagem de um supermercado. A rampa nem precisa ser reta, ela pode fazer curvas. O que interessa é o comprimento do percurso e o fato que a inclinação seja constante. E a pergunta é: que altura eu consigo? Bom, isso é muito fácil, porque o seno de 10 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é? Então quer dizer que essa altura nada mais é do que 80 vezes o seno de 10 graus. Bom, não há sentido hoje em dia de ensinar trigonometria sem calculadora. Sem calculadora, nós vamos ficar restrito aos ângulos comuns de 30, 45 e 60, e o mundo não é feito deles. Então é preciso realmente ampliar isso e permitir, não só permitir, como usar mesmo a calculadora. Nos institutos federais, todos os alunos são obrigados a possuir uma calculadora científica, porque eles fazem cálculos em biologia, química, física, etc. Então é muito fácil usar essa calculadora. Mas nas outras escolas que às vezes proíbem, isso não tem mais sentido, né? A própria calculadora do celular, ela é riquíssima, ela é muito boa de ser utilizada em todas essas ocasiões. E aqui eu digo para vocês assim: quando um aluno vai fazer esse tipo de cálculo, ele pega a calculadora, digita o 10 graus, seno, aparece um número gigantesco no visor, aí ele multiplica por 80 e dá como resposta Ora, gente, o aluno que dá uma resposta, copia o número do visor e dá isso como resposta, ele precisa ser advertido que esse número ele não faz o menor sentido na vida real. Você poderia perguntar assim: meu filho, você tem uma régua? Você pega a sua régua e marca esse número de centímetros, marca um segmento que tenha esse comprimento em centímetros. É impossível, não é? Então, se eu estou fazendo uma aplicação, digamos, num contexto real, é preciso ter o bom senso de utilizar casas decimais que façam sentido. Então, a resposta que se deve esperar essa altura é de aproximadamente 13,9 metros. Isso faz total sentido. Então, quando utilizarem calculadora, tenham muita atenção nesse excesso de casas decimais que são boas para a precisão da medida, mas como resposta útil, elas não fazem o menor sentido, não é? Bom, aí nós precisamos ampliar
e falar em ângulos até 180 graus. Aqui você vê o transferidor, que é um objeto comum que os alunos conhecem. Esse tem duas graduações, né? De 0 a 180 graus num sentido e também no outro. É claro que na matemática, quando nós temos duas possibilidades de orientar alguma coisa, nós devemos decidir por uma delas. E os matemáticos, então, decidiram usar a graduação no sentido anti-horário. Muito bem. No 9º ano, os alunos já possuem conhecimento do plano cartesiano, eles já estão estudando funções, então eles conseguem compreender essa figura que está aqui. Ela é o próprio transferidor. Aqui nós vemos um ângulo que está sendo representado pelo arco azul. Arco e ângulo central têm a mesma medida. Nós vamos usar medida em graus hoje apenas. O raio dessa semicircunferência é 1. E uma vez que eu tenho um ângulo cuja medida é x, esta abscissa chama-se cosseno e esta ordenada chama-se seno. Isso coincide exatamente com as noções do triângulo retângulo. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, mas como a hipotenusa é igual a 1, então o cosseno é o próprio cateto adjacente e o seno é o cateto oposto. Ora, o que acontece quando nós chegamos em 90 graus? O seno aí atinge o seu valor máximo, que é 1, e o cosseno fica aqui no 0. E após 90 graus, o que ocorre? O seno continua positivo, mas o cosseno agora é negativo. Então, essa figura é fácil de entender e os alunos do 9º ano compreendem perfeitamente sem problema nenhum. Então, nossas definições são assim: se eu tenho dois ângulos suplementares, os senos são iguais, e os cossenos são simétricos. É comum definirmos também alguma outra coisinha também devemos falar, mas um pouco mais à frente eu falarei. Isso já é suficiente para a lei dos cossenos. Vamos padronizar uma notação. Meu triângulo vai se chamar sempre A, B e C, e os lados com letras minúsculas.
letras de mesmo nome opostos, né? Então, esse vai ser o meu triângulo básico aqui, tá claro? Então, a lei dos cossenos a demonstração não farei aqui, porque está largamente presente nos livros e é conhecido de todos, não é? Mas uma recomendação é o seguinte, não faça com que os alunos memorizem letras, porque se ele memoriza A2 igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de A, em uma outra situação em que o triângulo não tenha esses nomes, ele vai ter que pensar um pouco para transportar, né, essa fórmula que ele conhece para uma nova situação. É importante a gente ler o que está escrito aí com palavras, da seguinte forma: em um triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto deles, pelo cosseno do ângulo formado por eles. Esse ângulo que aparece aqui é o ângulo formado pelos lados B e C, ou ainda é o ângulo que é oposto ao lado com o qual você começou. Se nós colocamos isso na cabeça, nós escrevemos a lei dos cossenos independente dessas letras. Mesmo que eu queira, por exemplo, escrever uma outra versão, o quadrado de um lado é o quê? Como é mesmo? É a soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto deles, pelo cosseno do ângulo formado por eles. Ou a terceira versão, da mesma forma. Olhando a lei dos cossenos, nós percebemos imediatamente o seguinte: se o ângulo A for de 90 graus, como o cosseno de 90 graus é zero, esse termo desaparece. E o que sobra é o teorema de Pitágoras. Então, se num triângulo o quadrado de um lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, esse triângulo é obrigatoriamente retângulo. Quer dizer, o ângulo oposto ao maior lado é reto. Mais ainda, se o ângulo A, digamos, for menor que 90 graus, então esse cosseno é positivo, de tal forma que o quadrado do lado A é a soma dos quadrados dos outros menos alguma coisa. Portanto, eu concluo que A2 é menor que B2 mais C2. E veja o que acontece quando o ângulo for obtuso. Quando o ângulo A, digamos, for maior que 90 graus, o seu cosseno é negativo. Olha lá para a figura outra vez. Né?
se eu tenho um ângulo, aqui é o 0 grau, né? Passou de 90 graus, então se eu estou nessa região, eu tenho aqui embaixo um cosseno que é negativo. Então, dessa maneira, se esse cosseno é negativo, este sinal muda. E o A2 é igual a B2 mais C2 mais alguma coisa. Isso é bastante interessante, porque dado qualquer triângulo, se eu conheço as medidas dos três lados, eu posso saber instantaneamente se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Eu simplesmente calculo o quadrado do lado maior e calculo a soma dos quadrados dos outros dois lados e comparo. Se der igual, é um triângulo retângulo. Se o lado maior ao quadrado sozinho supera os outros dois, a soma dos quadrados, né? Então o triângulo é obtusângulo e, ao contrário, acutângulo. Muito bem, nós vamos usar bastante a lei dos cossenos. E também a lei dos senos. A lei dos senos é assim. Como se lê? A está para seno A, assim como B está para seno B, assim como C está para seno C, ou, em palavras mais gerais, os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Demonstração também pode ser encontrada em diversos lugares. E, mais ainda, na aula escrita, nós mostramos o valor de cada uma dessas frações. Cada uma dessas frações é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Não vou colocar aqui porque eu não vou usar hoje. Tá? Muito bem. Agora vamos começar a manipular a geometria com a trigonometria dentro. O meu problema 1 eu vou pedir uma certa reflexão. Meu problema 1 é o seguinte. Então é isso. Triângulo ABC
qualquer. A é o maior ângulo. Quero saber se isso aqui é verdadeiro ou falso. Se você sabe a resposta, guarde 1 minuto. Se você acha que é verdadeiro, se você acha que isso é falso. Se você não sabe, nem consegue descobrir rapidamente, dê um chute e guarde o seu chute. V ou F. Algum momento para a gente pensar um pouquinho. Será isso verdadeiro ou falso? Todos? Ok. Vamos dar a resposta. Para esta afirmativa, ela é obviamente verdadeira. Como assim? Gente, achei um giz aqui que é uma beleza. Como assim, obviamente verdadeira? É mesmo. Vamos olhar o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que o triângulo de lados A, B e C é semelhante ao triângulo cujos lados são seno A, seno B e seno C. Este triângulo é semelhante a esse. É o que está dizendo a lei dos senos. E todos nós sabemos que em qualquer triângulo, um lado é sempre menor do que a soma dos outros dois. Então, obviamente, né, o lado seno A é menor do que seno B mais seno C, e isso que está escrito aqui foi só uma pegadinha, né? Não serve para nada. Qualquer que seja o ângulo A, o seno dele é menor que seno B mais seno C. Bem, uma curiosidade só para a gente prestar atenção, né, o que nós estamos vendo aqui na lei dos senos. Bom, agora o problema 2 é assim. Descobrir o lado que está faltando. Uma dúvida que é um problema para a lei dos cossenos. Né? Repara que na lei dos senos eu preciso ter obrigatoriamente 2 ângulos envolvidos na questão, e ali eu só tenho um deles, então a lei dos cossenos. Mas não pense você, ou o aluno não deve pensar, que vai começar escrevendo x ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 8 ao quadrado, porque dessa maneira ele vai terminar a lei dos cossenos no cosseno do ângulo C, que é desconhecido. Então, né, faz parte da compreensão da figura perceber que devemos escrever a lei dos cossenos assim: 7 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado menos
2 vezes x vezes 8 vezes cosseno de 60 graus. Bom, a essa altura, os alunos sabem o cosseno de 60 graus, não é? E fazendo as contas, ele chega em x2 menos 8x mais 15 igual a zero. E tem uma certa surpresa, porque ele acha duas respostas. Pois é, talvez ele já tenha oportunidade de ter visto que na solução de problemas assim contextualizados, aqui o nosso contexto é a geometria, que pode acontecer que uma dessas respostas não sirva por alguma razão, seja uma raiz estranha. É uma oportunidade para nós mostrarmos uma construção geométrica e dizer assim, bem, vamos pegar nossos instrumentos de desenho e vamos desenhar esse triângulo, ou abrir o computador, abrir o GeoGebra, não é? Vamos construir esse triângulo concretamente? Então, como nós fazemos? Eu posso pensar assim, eu construo um segmento BC medindo 8 centímetros. Meu próximo passo é, com um transferidor, marcar um ângulo de 60 graus. E aí nós temos que encaixar nessa região um segmento de comprimento 7. Como se faz isso? Pega-se o compasso, assinalamos sobre a régua um segmento de 7 centímetros, centramos o compasso em C e com abertura 7 centímetros, desenhamos um arco de circunferência. Esse arco, justamente, vai cortar a semirreta em 2 pontos. Mostrando, né, que o segmento de 7 centímetros pode se localizar em 2 posições. Ele pode ficar aqui. Ou pode ficar nesta outra situação. Então, realmente, existem 2 triângulos que possuem os dados que o problema apresenta. O triângulo ABC tem o lado AB, certamente igual a 3, e o triângulo A'BC tem o lado A'B igual a 5. Isso ilustra bastante bem o que nós fizemos, né, através da lei dos cossenos.
Bem, qual é o próximo? A. Veja bem, essa situação, ela é uma fantasia, mas na prática ocorre e ocorreu centenas de vezes. Aqui vem uma estrada que está sendo construída, chegou até o ponto A, do outro lado veio a estrada, chegou até o ponto B, isso aqui é uma montanha, isso aqui é uma pedra. Então o engenheiro deseja construir um túnel ligando o ponto A ao ponto B, perfurando essa pedra. Sim, mas veja só, os trabalhadores que estão em A não conseguem enxergar B. Então, como é que ele sabe a direção em que vai cavar o túnel? Quando esse problema ocorre na vida real, aqui o Rio de Janeiro ele é cheio de montanhas, né? Então nós temos na cidade diversos túneis. Eles foram perfurados pelos dois lados, né? E as duas equipes se encontraram no centro. Então imagine isso, né? Uma equipe começa a perfurar, a outra equipe que saiu de B começa a perfurar, e eles desejam, naturalmente, se encontrar no meio. Mas que direção a primeira equipe deve perfurar, em que direção a segunda equipe deve perfurar? Vamos imaginar que o terreno em volta seja plano, tá? É uma fantasia, mas ilustra bem a dificuldade que engenheiros possam ter, né, na resolução de problemas desse tipo. O que o engenheiro fez? Ele caminhou pelo terreno e percebeu que, de um certo ponto, ele conseguia observar tanto A quanto B. Ele possui dois instrumentos básicos, uma trena, que mede distâncias, e o seu teodolito, que mede ângulos. Então, com a trena, ele mediu a distância de A até C, mediu a distância de B até C, e com o teodolito olhou para A, olhou para B e determinou um ângulo que, no caso, foi de 78 graus. Ora, então vamos fazer um desenho do que nós temos nesse problema 3. Ah, 250, algo assim. Veja lá o enunciado. A distância AC mede 250 metros. A distância BC mede 180 metros. O que eu fiz para começar não ter tanto trabalho assim com as contas? Meu desenho está na escala
1/10. Só para facilitar minhas contas, né? É claro que isso é uma questão para começar com a lei dos cossenos, certo? x2 igual a 25 ao quadrado mais 18 ao quadrado menos 2 vezes 25 vezes 18 vezes cosseno 78 graus. Calculadora. Bom, eu estou na escala 1/10, não é? Quer dizer que, na realidade, a distância AB é de 276 metros. É aproximado, certo? E é isso que interessa. Quer dizer, se essa distância entre esses dois pontos tem 1 centímetro a mais ou 4 milímetros a menos, isso não faz a menor diferença. Bem, o que ocorre é que agora nós temos uma situação que é específica de aplicação da lei dos senos. A equipe que está em A, para saber em que direção vai perfurar a montanha, ela olha para o ponto C e vai se mover de um ângulo alfa, que eu vou calcular agora, e perfurar nessa direção. Então, o que a lei dos senos diz? Diz que vamos usar esse 27,6, né? Porque tanto faz. 276 está para seno de 78. Assim como 180 está para seno de alfa. Calculadora. Calcula-se seno de alfa e, continuando com a calculadora, função inversa. Então é isso. A equipe que está em A olha para C, pega o seu teodolito, move, faz uma rotação para a esquerda desse ângulo, 39,64, e a direção está determinada. Por sua vez, a equipe que está em B, para calcular o ângulo beta, não há necessidade de, novamente, lei dos cossenos, porque a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus, você já tem dois deles, aí é só fazer a diferença e
A equipe que está em B olha para C, com o seu teodolito, faz uma rotação no sentido horário de 62,36 e tem a direção que vai perfurar. E as duas equipes aí com certeza não vão passar uma pela outra dentro da montanha, mas assim vão se encontrar em algum momento. O problema é claro que é um pouco de uma fantasia, mas baseada em fatos reais, né? Na aplicação da trigonometria nos triângulos. Bom, eu vou precisar de mais uma fórmula porque essa relação que eu vou colocar ali, ela vai estar presente na avaliação de sexta-feira e é a bem conhecida relação do arco duplo. Bem, está certo que colocar simplesmente para os alunos assim, isso é um mistério absoluto. Mas, das várias demonstrações possíveis, eu gosto muito Vamos considerar dois triângulos congruentes. Hipotenusa A cateto B e vamos calcular a área do triângulo ABC de duas maneiras. Tomando AB como base e CD como altura, a área desse triângulo é a metade de AB multiplicado por CD. Mas tomando BC como base e a altura AM, a área do mesmo triângulo é metade de BC vezes AM. Um meio desaparece, comprimento de AB é A. O comprimento de CD no triângulo ACD, então o cateto CD é oposto ao ângulo 2x, então CD é o comprimento da hipotenusa A multiplicado pelo seno do ângulo 2x.
BC tem comprimento 2B e AM, no triângulo AMC, AM é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então, é A cosseno X. Vamos pegar esses dois Azinhos. Um A simplifica, né? Então, seno de 2x é 2. B sobre A cosseno x. Porém, B sobre A é o seno de x. E aí está. Não é uma demonstração geral, mas para o nosso contexto de trigonometria aplicada aos triângulos, essa demonstração é perfeitamente suficiente. Ela vai ser necessária no exercício da avaliação, no problema da avaliação. E vamos dar um exemplo em que ela pode aparecer também. Não. Esse problema que eu pulei, ele está na aula escrita e depois vocês vão dar uma pequena lida. Então temos assim. No triângulo ABC, bom, temos que fazer uma figura para entender, né? Esse é o problema 5. Eu pulei o problema 4, que ele está na aula escrita. No triângulo ABC, o que temos? Comprimento de AB é 2. AC, 3. Bom, o problema ainda está completamente em aberto. Se eu tivesse qualquer um dos ângulos, aplicação da lei dos cossenos, como nós já vimos ainda há pouco. Mas a informação adicional é que o ângulo B é o dobro do ângulo C. Então, se o ângulo C mede x, esse cara aqui mede 2x. Essa é a terceira informação. Descobrir o comprimento do terceiro lado. Como é que devemos começar? Existem dois ângulos envolvidos na situação, verdade? Então, vamos tentar a lei dos senos, que me informa que o lado 2 está para o seno de x, assim como o lado 3 está para o seno de 2x. Isso é ótimo, porque nós acabamos de ver
a expressão que desenvolve o seno de 2x. Então, todas as situações em que você tiver, né, um ângulo ser o dobro de outro, isso vai acontecer. Dois está para seno de x, assim como 3 está para 2 seno x cosseno x. Repara nesses denominadores, nada é zero, correto? Minto, nada é zero. O que acontece se o x for de 90 graus? Bom, se o x for 90 graus, 2x é 180 graus, não há triângulo. Ok. Bom, então, o seno vai embora e o cosseno x é 3/4. Que beleza! Eu tenho cosseno. Então agora eu posso usar a lei dos cossenos, começando com o lado oposto. 2 ao quadrado é o quê? A ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes A vezes 3 vezes o cosseno de x, que é 3/4. Nesse caso, vamos ter uma equação do segundo grau. Não vou até o fim agora, mas isso está na aula escrita, que é para provocar vocês a fazer a leitura. E nesse caso, a equação do segundo grau vai dar 2 respostas, mas apenas uma vai servir. Nesse problema aqui, nós tivemos uma equação do segundo grau e as 2 soluções eram possíveis. Então, vocês vão observar que, nesse caso, somente uma dessas respostas é possível. Faz parte, então, do dever de casa, hoje à tarde, dar uma lida na aula escrita e perceber por que uma das respostas não é possível para que esse triângulo exista. Muito bem. Finalmente não é uma boa palavra, eu não gostaria de terminar mas vamos abordar um problema bem interessante. Isso que nós estamos fazendo permite calcular, como se diz, distâncias inacessíveis. Vou mostrar o próximo exemplo, que está ambientado aqui no Rio de Janeiro, porque eu moro aqui, então eu fico olhando em volta e imaginando distâncias impossíveis de medir. E cada um de vocês, no lugar onde moram, né, também podem observar a natureza, o que existe em volta e perceber que há distâncias que são realmente impossíveis de medir. Aqui eu estou no Rio de Janeiro, num dia de sol. Esta é a praia de Ipanema. Aqui no Rio de Janeiro, o verão está fazendo um calor enorme, então as praias estão cheias. Mas o que eu queria mostrar não era isso. Eu tenho, aqui em frente, existem diversas ilhas, né? Digamos que eu queira saber alguma coisa, tá? Qual é o comprimento aqui dessa ilha?
essa aqui é a Ilha do Farol. Se eu quisesse nadar desse ponto até aquela outra ilha, que distância eu nadaria? Então eu tenho diversas situações de desejar obter uma medida que não pode ser feita diretamente. Aí você vai dizer, uso o GPS. E para isso você precisava ter um celular colocado aqui e outro celular lá, né? Eu quero, dessa praia, saber a distância. Então, vou colocar alguns dados aqui. Aqui, novamente, uma outra foto da mesma praia. Essa ilha aqui se chama Ilha Comprida. Eu posso querer descobrir qual é o comprimento da Ilha Comprida. Ela parece que é paralela à praia, mas não é. Olhar distâncias assim no mar é difícil de avaliar, né? O que está mais próximo, essa ponta ou essa? Então, vamos colocar dados aqui. Eu tenho uma certa distância que eu quero calcular. E o meu problema, então, problema 5 não, problema 6, né? Eu andei errando a numeração, paciência. Então é assim. Eu tenho 2 observadores que estão numa praia. E 2 outros pontos que estão muito longe e impossível de serem alcançados. A situação é a seguinte, vejam. A e B são observadores. Eles estão a uma distância de 400 metros entre si. Isso foi medido com uma trena ou com um aparelho chamado odômetro. É uma rodinha que tem um cabo, né, que você vai caminhando pela superfície, ela vai girando e mostrando num visor a distância percorrida. Então, para essas aplicações, calcular a distância não é problema, e cada um deles tem um teodolito. Não precisa ser instrumento caro, não. Você pode ter um teodolito no seu celular. Então, se eu tenho eu quero medir o meu ângulo da ponta do quadro até a outra ponta, eu abro o meu teodolito, eu aponto exatamente para aquela extremidade, anoto o ângulo que está marcado aqui, que é chamado azimute, aí eu viro para lá e aqui aparece um outro ângulo e a diferença entre eles é justamente o ângulo entre as 2 linhas divisadas. Então, teodolito não precisa ser nada sofisticado, a não ser para coisas de muita precisão. Nos exercícios da tarde, há um problema que há necessidade de uma medição muito precisa. Então, é preciso um teodolito realmente de qualidade superior. Mas para estimar uma medida como essa, não há necessidade de nenhuma sofisticação. Então, olha só, o indivíduo que está em A, ele olha para B, gira o seu teodolito e olha para Q, e anota esse ângulo, 30 graus. Depois ele olhou para Q, girou o seu teodolito e olhou o P e anotou 76 graus. B fez a mesma coisa, estava dizendo. Ele olha para Q, gira o seu teodolito, olha para P e anota 82 graus. Em seguida, olha para P, gira o seu teodolito, olha para A e anota 58 graus. Então,
essa região toda está na praia, né? Então, todos os dados estão concentrados nessa região aqui. Ok? E eu quero saber a distância entre os pontos P e Q. Repara que pode parecer difícil, mas não é não. Vamos reproduzir aqui mais ou menos essa figura. Os ângulos são 78, 30, 58, 82. Bom, eu instantaneamente eu calculo $16 aqui. Ora, mas não tem ninguém medindo o ângulo em P. Mas, gente, isso é mágica. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, no triângulo PAB, eu conheço o ângulo A, conheço o ângulo B. O que falta para 180 é o ângulo P. Então, eu consigo achar um ângulo que está lá longe e não precisa ter ninguém medindo ele. Da mesma maneira, esse ângulo daqui é 10. O meu objetivo é pegar um triângulo, por exemplo, PBQ, calcular este lado Y, este lado Z, e aplicar nesse triângulo a lei dos cossenos com dois lados e o ângulo compreendido. Mas aqui é 400. Vamos usar aqui uma escala 1 para 100? Não, 1 para 1000. Eu vou calcular essa distância em quilômetros, né? Bem, vamos olhar o triângulo ABP. ABP. Então, o lado 400 é 0,4 quilômetro, está para senos de 16. Assim como Y está para o seno de 106. 106 é o ângulo 78 mais 30. Né? Triângulo PAB. 0,4 está para seno de 16, assim como Y está para o seno do ângulo oposto. Isso dá Y igual a 1,40.
Repara, o visor da minha calculadora me deu um monte de decimais que eu aqui estou usando o bom senso, como é uma distância aproximada. Agora, vamos usar o triângulo ABQ, 0,4 está para seno de 10 graus, assim como Z está para o seno do ângulo oposto. Zero vírgula 4 está para seno de 10 graus, assim como Z está para o seno do ângulo oposto, 30. E era isso que eu precisava. No triângulo PBQ, x2 é y2 mais e2 menos 2 vezes yz vezes o cosseno de 82 graus. Calculadora. E a resposta é aí está. É muito rica a aplicação da trigonometria nos triângulos, né? Reunindo geometria e trigonometria, sempre com calculadora, senão não há a menor possibilidade de fazer qualquer tipo de cálculo desse tipo. Isso está faltando no ensino médio. Em trigonometria, os alunos estudam funções trigonométricas, adição de arcos, equações trigonométricas, às vezes até inequações trigonométricas, e deixam de ver aplicações concretas desse tipo e que são muito mais interessantes do que resolver inequações trigonométricas, não é? Ano passado, em um dos vestibulares do estado de São Paulo, não lembro exatamente qual, apareceu uma questão assim, era um paralelepípedo retângulo e apareciam os centros de 3 faces vizinhas, a face de cima, a face da frente e a face do lado, né? Ok? Paralelepípedo retângulo de dimensões conhecidas e os centros de 3 faces, a de cima, a da frente e a do lado. Esses 3 pontos fizeram um triângulo. A questão era o valor do cosseno de um desses ângulos. Ora, o índice de acerto é baixíssimo. Os alunos do ensino médio, em geral, estou falando sempre em geral, não estão preparados para esse tipo de coisa. Eles dão geometria espacial, mas calcule o volume disso, calcule a área de não sei o quê. Mas resolver problemas métricos, distâncias e ângulos em geometria espacial, não estão acostumados a fazer. Ainda mais porque calcular distâncias e ângulos, mesmo em geometria espacial, necessita do que está escrito aqui nesse quadro. Eventualmente, teorema de Pitágoras, mas lei dos senos e lei dos cossenos, obrigatoriamente, né? É isso, minha gente. Então, olha só. Nos exercícios de hoje, o primeiro é um exercício de medir o tamanho do raio da Terra, que é uma distância completamente inacessível, e o método utilizado foi feito aqui no Rio de Janeiro,
e necessitou um teodolito de muita precisão. Isso, até a foto dele está no final dos exercícios. E o cálculo é aproximado, mas vocês devem fazer na calculadora com um número grande de casas decimais, porque é um cálculo bastante sensível. Bom, não vou antecipar, vocês vão ver isso lá. E duas outras questões também completamente relacionadas com o que nós vimos aqui agora. Na avaliação de sexta-feira, como eu disse, também a presença de lei dos senos e lei dos cossenos, e é possível que seja necessário usar a fórmula do seno do arco duplo. Há muita coisa para falar mais. E se vocês derem uma lida na aula escrita, ela vai ter mais detalhes, mais coisas do que eu consegui falar aqui nesse tempo. Então, minha gente, eu agradeço a vocês a presença e logo mais nós vamos ter, logo mais não, imediatamente após a minha aula, vem o professor Luciano com o seu tema de sempre, que são problemas de Olimpíada, mas que podem ser dados em sala de aula, quer dizer, são problemas de Olimpíada no sentido que são questões que envolvem muito mais um raciocínio do que um conhecimento específico de alguma matéria sofisticada, né? Então hoje ainda temos Luciano e amanhã eu volto às 9 horas para falar das aulas que vocês terão e assim a cada dia até na sexta-feira. Um grande abraço então e até amanhã.